Salve, salve, amado e amada do Senhor Jesus, graça e paz, que Deus continue te abençoando. E hoje, mais um dia, quinta-feira, estudo da palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, já que agora finalizando o mês de abril, entrando já no mês de maio, e coisas extraordinárias eu acredito que Deus já tem feito na sua vida. A palavra de Deus tem entrado aí no seu coração, e eu louvo a Deus por isso, porque o próprio Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus fala que a palavra ela tem muitas funções na vida do ser humano, e uma delas é de limpar o homem e a mulher por dentro, tirar de dentro dele a carga do pecado, tirar de dentro dele aquela sujeira, aquele negócio, aquela craca fedorenta que te afasta de Deus e te colocar mais perto do trono da graça do Pai, amém? No nome de Jesus, fica firme aí, no nome de Jesus. É apenas o começo de algo extraordinário que Deus, o Todo-Poderoso, está já realizando na sua vida, tá? Você está aí experimentando as primeiras guloseimas do Todo-Poderoso, da grande festa que Ele está para realizar em breve. E não poderia deixar de falar, né? Que estou gravando aqui dentro do carro, porque a gente fica buscando alternativas de gravação. Nós que ainda estamos em confinamento, eu sei que você também está, não é? E aí, aqui é um bom lugar para poder falar do amor de Deus, porque eu sei que Deus te ama. Mas antes da gente continuar falando, em nome de Jesus Cristo aí, afasta o sofá aí da sua casa, tira aquilo que te impede de dançar e vamos adorar o Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Adore ao Senhor. Amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. É Deus, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Deus continue te abençoando, amém, no nome de Jesus. Feche seus olhos aí rapidinho agora. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nessa hora, Deus, que Tu venhas falar ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra que vamos ler neste momento. Assim te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu disse para vocês, eu tinha tentado fazer um planejamento no início da gravação de todos os vídeos que nós temos feito, mas Deus nos deu uma outra direção, não é? E aí eu tenho preferido esperar Deus falando comigo para que eu possa compartilhar com vocês. Eu gosto muito de planejamento, gosto muito de deixar tudo já reservado, já estudado, já lido, já pesquisado, para não ter dúvida, né? Para não ter nenhum problema. Mas aí Deus muda a direção e eu louvo a Deus por isso. E aí eu tenho me alimentado muito de muitas palavras, tenho acompanhado sim os cultos de terça, de domingo da igreja, tenho acompanhado aí as pregações do nosso querido pastor Carlos Roberto, homem de Deus, pastor Betinho. Te amo, viu, pastor? Nós amamos a sua vida em nome de Jesus. Temos aí também acompanhado também a palavra aí do nosso irmão João Paulo, as orações, as ministrações que demais irmãos e irmãs têm feito, a Júlia, a Lídia, o nosso amado, né, o nosso querido
irmão pastor Carlos Ribas, né? Amo demais o pastor Carlos Ribas também, uma palavra de Deus muito forte. Nosso irmão Alex, né, que tem também ministrado, usado as redes sociais. Então, Deus tem nos alimentado de muitas formas, é multiforme graça de Deus. E aí, a Bíblia fala que quando o evangelho do reino for pregado a todas as pessoas, ou em todos os lugares, aí viria o fim. E aí a gente ficava imaginando 20, 30 anos atrás como isso poderia acontecer, como o evangelho pode chegar até em todos os confins da terra, vai ter missionário para isso, vai ter pregador para isso, e aí a gente está vendo agora que tem aí as redes sociais, né, a internet, YouTube, Facebook, WhatsApp, esse monte de rede social tem cumprido o papel de missionário, não é? Então, glória a Deus por isso, porque de fato nós estamos vivendo o período do fim. Porque essa palavra vai chegar para muitas pessoas. E, aliás, não se esqueça de se inscrever no canal da igreja. A gente precisa muito que você aí se inscreva no canal da Igreja Metodista São João del Rei. Vai lá, se inscreva, vai lá, ative o sininho, vai lá, dê o seu like, a sua curtida, para que muitas outras pessoas possam também conhecer tais palavras que têm sido ministradas aí. Essas palavras têm chegado em muitos lugares, tá? Não só aqui para São João del Rei, Minas Gerais, mas para todo o território nacional, países fora daqui, América Latina, Estados Unidos, a Europa, África. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo, continuar compartilhando, continuar mandando, aí copie esse link aí desse vídeo e mande no WhatsApp para o maior número de pessoas possível, para que Deus continue falando, tá? O evangelho está sendo pregado em todos os confins da terra e a Bíblia fala, aí virá o fim. Jesus restaura todas as coisas, eu tenho falado muito sobre isso, né? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia agora no nome do Senhor Jesus Cristo e abra lá no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, uma palavra de Deus para você hoje. E é interessante você também pegar papel e caneta, porque é estudo bíblico, né? Ainda que seja rapidinho, mas é estudo da palavra, não se esqueça disso. Evangelho de João, capítulo de número 6. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua caneta, pegue aí o seu caderno para anotar e anote para você estudar mais e melhor e ler todo o texto, para você entender o contexto geral do que Deus falou, tá? E eu quero que você duvide do que eu estou falando. Confere na sua Bíblia, tá? Seja um crente de Bereia, aquele que testa a palavra para ver se aquilo que o pregador, aquilo que o profeta está falando é de verdade. Não aceite nada de graça sem de fato conhecer as Sagradas Escrituras, tá bom, querido? Então, lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, é um texto muito conhecido, já pregado várias vezes, eu mesmo já ministrei algumas vezes esse texto da palavra, mas é um texto propício para hoje, hein? Ó, pega a visão, hein, irmã? Pega a visão, hein, irmão? Viu? Um abração aí para quem está agora ainda crendo muito mais na palavra do Senhor, crendo muito mais no Deus Todo-Poderoso por causa da sua palavra. Diz assim, olha, lá no Evangelho de João, capítulo de número 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele, Jesus, fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um ao seu pedaço. Um de seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tamanha multidão? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Texto da palavra de Deus, conhecido, você já leu com certeza, você já estudou com certeza, e é bacana a gente às vezes reler, ler de novo, estudar, ouvir pregações, estudos sobre o mesmo assunto, porque Deus revela coisas diferentes do mesmo texto que nós estamos lendo, do mesmo texto que nós estamos ministrando. E aqui nesse texto bacana que Jesus, ele vai para um lugar que era muito conhecido dele, não é? Era um lugar onde Jesus, por muitas vezes, visitou, andou, pregou. Era uma região que Jesus costumava orar. Jesus utilizava os montes deste lugar para pregar, os montes deste lugar próximo à região do Mar da Galileia, para orar, para buscar a Deus. E aqui fala que uma numerosa multidão seguia Jesus. Olha a multidão aí, gente. O povo quer Jesus. O povo está aqui seguindo Jesus. O povo está aqui atrás dos grandes feitos que Jesus estava realizando, porque aqui fala que essa multidão seguia Jesus porque Jesus já estava fazendo muitos sinais, muitos prodígios, Jesus já estava curando, Jesus já estava libertando pessoas de espíritos malignos. Para você que não acredita em possessão demoníaca, para você que não acredita que demônios possam possuir pessoas, entrar na vida de pessoas, aqui nesse texto e em vários outros textos da palavra, nos evangelhos, nas cartas paulinas, deixa bem claro que isso acontece. Você pode não acreditar, mas está descrito aqui, tá? E aqui muitos enfermos eram curados, e por conta disso a multidão estava seguindo Jesus. Por conta disso a multidão via os grandes sinais e, vamos ver o que esse negócio vai acontecer, vamos ver até onde isso vai nos levar. E era uma numerosa multidão. Eu posso imaginar mesmo assim, porque a Bíblia fala que só de homens eram em torno de 5.000. Se considerarmos que crianças e mulheres não eram contados por conta de um costume da época, então a gente pode multiplicar isso por 3 ou por 4. Só homens eram uma multidão aí de 5.000 homens. Pensa, gente, na quantidade de gente seguindo Jesus. E agora pensa na quantidade de sinais e prodígios que Jesus estava realizando. A própria Bíblia fala que se fossem descritos tudo aquilo que Jesus havia feito, não se poderia conter a quantidade de livros, porque Jesus fez muita coisa. A Bíblia, os evangelhos, apresenta apenas alguns milagres, aqueles a quem Deus queria que pudesse ser conhecido. Algumas pessoas são citadas, o paralítico de Cafarnaum, a mulher com fluxo de sangue, o filho da viúva, e aí vai, Algumas pessoas são citadas. Mas eu creio que nesses aproximadamente 3 anos de ministério de Jesus, milhares de pessoas foram abençoadas de alguma forma. Receberam de Jesus algo sobrenatural. Isso para mim, eu creio mesmo. Porque aqui, bem no início do ministério de Jesus, bem no começo, aqui Jesus ainda não havia cumprido os 3 anos de ministério, ou aproximadamente os 3 anos de ministério, e uma multidão já seguia Jesus. E o bacana que não só uma grande multidão, mas também os seus discípulos. Guarde aí, a grande multidão e também os seus discípulos. A Bíblia fala que chega num determinado momento da vida de Jesus e dos discípulos, que Jesus chama aí as pessoas, esses seguidores dele, que eram aproximadamente 70, e os despede de 2 em 2 para que eles pudessem sair pelas aldeias e, em nome de Jesus, pudessem experimentar um pouco daquilo que Jesus estava mostrando para eles. E aí Jesus os abençoou e os despediu para que eles pudessem fazer isso. E assim foi feito. E quando eles retornam, a Bíblia fala que eles estavam, sim, exaltando de alegria, porque eles próprios viram o que Deus podia fazer através da vida deles. E eles falam, olha, em teu nome, coisas extraordinárias aconteceram. Eram aproximadamente 70 discípulos, e não apenas 12,
dos quais nós conhecemos. Essa multidão, com certeza, agora já estava com fome, porque Jesus estava conduzindo ali, indo de aldeia em aldeia, cidade em cidade, curando, abençoando, fazendo milagres, e por onde Jesus ia passando, ia agregando uma multidão, e chega nesse momento um monte de gente ali. E Jesus faz uma pergunta ali. Filipão, como é que nós vamos fazer com esse povo agora, Filipão? Hein? A noite está chegando e tem um monte de gente aí. Bom, Jesus já sabia o que ia acontecer. Isso aqui é aquela famosa pergunta retórica, né? A gente pergunta já sabendo da resposta, já sabendo o que vai acontecer. Mas Jesus, ele testa o limite, a intenção do coração das pessoas, às vezes, é verdade. E aí aquele homem, aquele discípulo, Filipe, fala assim, olha, se a gente, mesmo que a gente tivesse aí, o equivalente ao salário de um homem, quase um ano de trabalho, 200 denários, quase um ano de trabalho, nós não conseguiríamos matar a fome desse povaréu todo, Jesus. Como é que a gente faz? E aí, eis que de repente surge, né, os demais discípulos vão ali e falam, olha, tem um menino ali que está com um embornal com 5 pães e 2 peixinhos. E aí a gente já conhece a história, Jesus ora e multiplica, e a Bíblia fala que 12 cestos de pães e peixes sobraram. E fala que eles comeram até se fartar, não foi migalhazinha, pequenininho, comeram até ficarem satisfeitos. A multidão segue a Jesus. Os discípulos vão com Jesus. Mas isso é maravilhoso, né? Ser alimentado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Receber do próprio Deus, do próprio Jesus, aquilo que tanto necessitamos. Eu não sei o que você está precisando agora dele. E ele realiza um milagre, ele realiza a cura, a libertação, ele alimenta, ele dá o pão. Mas Jesus começa a apertar aquele povo, porque Jesus fala assim, olha, vocês estão me procurando é porque vocês mataram a fome. Vocês estão atrás de mim aqui porque vocês receberam alguma coisa. E aí Jesus aperta muito mais ainda, porque Jesus fala assim, olha, ao invés desse pão que vocês comeram aí, vocês têm que comer o pão da vida. E Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Isso deu um nó na cabeça do povo, porque o povo estava acostumado com milagres, com coisas extraordinárias, matar fome, mas o povo ainda não estava acostumado a ser confrontado, a tomar um dedo na cara e falar assim, você precisa mudar, sabe? Você está aqui porque você recebe alguma coisa, mas você está disposto a mudar? Você está disposto a se alimentar de mim? Gente, isso é um negócio doido. O povo, as pessoas que, principalmente as pessoas do conhecimento, do saber, e hoje nós temos um avanço gigantesco do ateísmo, em substituição mesmo à devoção ao Senhor, e os ateus têm feito do ateísmo a sua religião. Isso para aquele povo e para o povo de hoje é uma loucura. Como é que eu vou comer de Jesus? Mas isso é uma frase retórica, isso é uma figura de linguagem. Jesus falou assim, olha, se vocês não me receberem dentro de você, se eu não fizer parte da sua vida, se eu não for não somente aquele que dá as coisas para você, mas o Senhor da sua vida, nada vai mudar, nada vai acontecer. Não adianta o homem, a Bíblia fala de que vale o homem, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem comer? Deus dá comida, Deus dá bebida, Deus dá roupa, o emprego, Deus resolve todos os problemas da sua casa, do seu marido, da sua esposa. Deus vai lá com poder na sua casa. Mas ainda assim você não tem como Senhor da sua vida. Pensa bem, para que Jesus passou tantos perrengues na vida, meu querido? Para quê?
E aí Jesus aperta aquele povo, amassa com as palavras. Fala, olha, se vocês não comerem de mim, não beberem de mim, nada adianta. Aquele povo acostumado com rituais, com regras, com uma lei dura, porque a lei mosaica era uma lei pesada, olho por olho, dente por dente. Aquele povo entendeu que era literal, que eles tinham que comer um pedaço ali da carne de Jesus, beber um gole do sangue dele. Não entenderam nada, gente. Não entenderam nada. Se você vai à igreja atrás de sinais e prodígios somente, você não entendeu nada. Se você segue Jesus por aquilo que você pode receber, você não entendeu absolutamente nada. Mas ali tinha 2 grupos, mas eu quero destacar 3. Havia a multidão que não entendeu nada, que não compreendeu nada em absoluto. Havia os discípulos que já caminhavam com Jesus antes mesmo de Jesus reunir aquela multidão. Olha só o que eu vou ler para vocês agora também. E aí quando Jesus fala um negócio desse, o povo começa a sair de fininho. Fala, eu não quero saber disso não. Eu não quero mudar a minha vida não. Eu não quero dar o segundo passo em direção a Deus não. Eu não quero ser de Jesus. Eu quero ter de Jesus apenas. Se você é do grupo que quer ter de Jesus, eu te desafio para que você seja do grupo que quer ser de Jesus. E aí muita gente indo embora, inclusive daqueles 70 que já haviam experimentado o poder e graça de Deus. E aí Jesus fala assim... Não, primeiro lá no verso número 60 do capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, alguns dos que já seguiam Jesus, que eram considerados como discípulos de Jesus, falaram assim, opa, esse negócio não está para mim, não. Começaram a escapar, a fugir. E aí Jesus, lá no verso número 66, fala assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aí Simão Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Bom, naquele momento sobraram 12. Da multidão dos 5.000 homens, dos 70 discípulos, agora restaram apenas 12 homens. E eu te pergunto agora, se Jesus te apertar, é agora. Se Jesus fala assim, olha, você precisa abandonar esse negócio que você está fazendo, você precisa mudar de vida, você está achando que a vida é Disney, não é. Ser cristão é ter uma vida de responsabilidade. Você não vai à igreja, ao culto, como se você estivesse indo em qualquer evento social da sua vida. Quando você sai da sua casa para a igreja, você está indo cultuar a Deus. Então o Senhor Jesus começa a apertar aquele povo que só queria receber, acha que seguir a Jesus é somente receber, e a gente recebe mesmo bênção. Deus tem bênçãos preparados para todo aquele que crê nele, que o segue, mas não é só isso, a nossa parte, a parte do ser humano. E aí o bacana é que a multidão, os discípulos e aquele menino que tinha os pães e os peixes. Nem os discípulos estavam preparados para aquela hora. Talvez você não seja a multidão que só quer seguir Jesus para ganhar alguma coisa de Jesus. Eu entendo isso. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração, com sinceridade. Você tem cumprido a sua parte aí. Você tem, né? Vamos caminhar, Jesus. Estou contigo, vamos embora. Mas naquele momento os discípulos não tinham o que oferecer. Nem para Jesus, nem para a multidão. E o menino tinha a resposta para aquela pergunta de Jesus. E agora? O que nós vamos fazer, Felipe, com esse povo? Aquele menino tinha a resposta.
Não basta você seguir a Jesus somente. Não basta, sabe? A gente precisa estar pronto para dar respostas. A gente precisa estar pronto para falar assim: Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim, em nome de Jesus Cristo. Talvez agora seja um momento, aquele momento complicado. Nós estamos num momento de quarentena, de isolamento social, mas temos nos apresentado em oração, em clamor ao Senhor no nome de Jesus, em intercessão diária pela nação brasileira. A Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Homem de Deus, mulher de Deus, se coloque desta forma como aquele jovem se colocou, preparado, porque ele saiu para seguir Jesus e ele saiu pronto. Olha que coisa interessante, gente. O povo saiu, Jesus, foi seguir Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele também saiu para seguir Jesus, só que ele saiu preparado. Eu não sei se vai demorar, eu não sei para onde nós estamos indo. Vamos botar um lanchinho aqui no Imbornal, vamos botar aqui algumas provisões. Você tem se preparado, homem de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado, colocado no seu Imbornal, no seu alforge, na sua lâmpada, combustível suficiente para uma caminhada mais longa? Já parou para pensar se esse isolamento social se estender para julho, se estender para setembro, para dezembro? Eu disse para vocês no vídeo anterior, os governos estão estudando a possibilidade de liberar reunião nas igrejas apenas em dezembro, 31 de dezembro. E se você não for como esse menino que leva uma reserva aí, porque você não sabe o tempo da caminhada, não sabe o tempo que vai demorar, você vai morrer de fome, querido. Se você não se alimentar desse Deus e desta palavra santa, se você não buscar de todo o seu coração, não adianta você falar assim: eu sou discípulo, eu não estou aqui só para buscar as bênçãos, não, sou discípulo. Ok, mas como discípulo você precisa também ser um menino, simples como menino. Entendendo que você não é super-homem, você não é super-mulher, você não pode tudo sozinho, tudo sozinha, você tem que ter alguém do seu lado, e esse alguém é Jesus Cristo. Havia ali muitos outros discípulos que experimentaram coisas extraordinárias dele, mas no momento em que Jesus apertou, ele escapou. Eles fugiram. Você está disposto mesmo a seguir a Jesus? Eu acho que agora é o momento de você tomar a sua decisão. A Bíblia fala que aquele que é morno, aquele que não é nem quente nem frio, vai ser vomitado. Porque aquele que é frio já sabe que está na condenação eterna. Não quer Deus. Aquele que é crente, aquele que é quente, esse é quente. Mas eu vejo que muita gente hoje é morna na igreja, é morna. Gente que não tem sabor nenhum. Você já tomou água morna? Ruim, né? Você toma, dá vontade de vomitar aquele trem. E, de fato, é essa a expressão que a Bíblia fala. Quem é morno vai ser vomitado. Querido, não é hora mais para brincar, não. Jesus está voltando. Eu quero alertar você que não acredita na volta de Jesus, que Jesus está voltando. Fica esperto. Porque se você acha que você pode enganar a todos e a Deus, talvez a todos você engane, mas a Deus jamais. E se você está brincando de ser cristão, se você está brincando aí de, Deus me conhece, Deus sabe. Há muitos anos, há muitas décadas, mais de 10 anos, quem me conhece sabe disso, que eu sou um crítico ferrenho mesmo à programação da Rede Globo de televisão. Muita gente já me achava exagerado demais. Se fala... Porque eu sempre falei, olha, quem é crente não vê novela. E eu continuo falando. Você é crente e acompanha a novela da Rede Globo, queridão, você está pronto para ser vomitado da boca de Deus. Estou falando, estou olhando nos seus olhos agora. Mas você é exagerado. Sabe por quê, querido? Aquele monte de informação mastigada, ruminada,
informação que deturpa a palavra de Deus está sendo jogada dentro da sua boca e você está se alimentando disso. Você sabia que é uma estratégia de uma emissora como essa, chamada Rede Globo de televisão, para te alimentar de comida podre, de comida envenenada, para que você continue sendo um crente morno, um crente que não tem sabor, um crente que não salga, que não brilha, que não tem luz. E aqui Jesus deixa bem claro, aperta os discípulos, porque olha, agora é o momento de você tomar a sua decisão. Você não pode nem ser a multidão que procura Jesus só para buscar bênção, e você também não pode ser um discípulo descuidado. Desculpa, meu irmão, minha irmã, você tem que ser um discípulo orientado, um discípulo bisurado, um discípulo, uma discípula que está preparado. É a mesma coisa da parábola das 10 virgens. 5 preparadas, 5, o noivo veio, 5 foi, 5 ficou para trás. É a mesma coisa. Homem de Deus, mulher de Deus, pelo amor de Deus, gente. Para agora de brincar de ser cristão, de ser filho, de ser filha. E fala que crê em Deus, mas está fazendo um monte de coisa errada, escondido. Não está levando os 5 pães e os 2 peixinhos aí preparados no seu embornal. Não está preparado para um negócio. Gente, eu tenho dito, vai piorar. Estamos na primeira onda, vem mais uma segunda, uma terceira, as coisas vão se complicar. E aí vai depender muito do que você está fazendo agora. Se o tanque do seu carro está sendo enchido agora com combustível, ótimo. Então ele vai te levar para um lugar mais longe. Mas se você está andando só na reserva aí, abastecendo seu carro com R$1, R$2, R$5, você vai ficar na estrada, homem de Deus, mulher de Deus. Aqui nós temos 3 grupos de pessoas distintas que Jesus fala assim, olha, fique esperto. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. De repente o Senhor Deus, Ele quer agora fazer um milagre na sua vida. Deus não quer te curar da sua enfermidade. Talvez Deus não quer ir agora, nesse momento, operar um milagre na sua vida, na sua família, mas Ele quer te transformar por dentro. E você tem colocado aí uma couraça tão forte que você tem impedido o Espírito Santo de agir na sua vida. Homem de Deus, mulher de Deus, no nome de Jesus Cristo, saiba disso, tome posse dessa verdade no nome de Jesus Cristo. Eu desafio você que duvida de tudo que nós temos dito aí nesse tempo todo de quarentena, ministrando a palavra do Senhor, consulte a Bíblia. Se de fato você não crê no que temos dito, consulte a palavra de Deus. Consulte mesmo. Busque respostas em Deus. Agora, aquela mega igreja no qual talvez você fazia parte, ouvia ali as programações, que te exigia alguma coisa, alguma compensação financeira, agora ela não pode te ajudar, querido, querida. Quem pode te ajudar é o homem das mãos perfuradas, é Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Mas ele morreu e ressuscitou, e a ressurreição dele foi para te dar vida e vida com abundância. Nós estamos aí, eu sempre digo, observe mesmo o calendário judaico, observe os acontecimentos em Israel, em Jerusalém. Coisas profundas têm acontecido lá. E aí, mais do que nunca, eles têm gritado para o mundo inteiro ouvir que o Messias judeu, você sabia que os rabinos judaicos, os rabinos em Jerusalém, estão falando para o mundo todo, olha, o nosso Messias, o Messias judeu, já está vivo e ele já esteve conosco agora na Páscoa em Jerusalém. Queridão, pesquisa aí para você ver na sua internet o que os rabinos estão falando sobre o Messias judeu que visitou Jerusalém agora nessa Páscoa que nós tivemos agora em 2020. Isso é forte demais, meu irmão, minha irmã. Oxi! O Senhor Jesus pergunta, e agora? O Senhor Jesus olha para a multidão e pergunta para você, e aí, o que nós vamos fazer? Aliás, se o Senhor Jesus te perguntar agora sobre isso, e aí? E aí, Simone? E aí, Sandrelane?
E aí Hélio, e aí Alex, e aí Carlos, e aí Ronaldo, e aí Roberta, e aí Rafael. E aí, ó, e aí? O que vocês vão fazer? Ele te pergunta agora. Ele está te perguntando, homem de Deus, mulher de Deus. E aí, e agora? O que nós vamos fazer? Porque ele tem a resposta. Aliás, ele tem a solução. Mas ele quer saber se você está preparado. Se você se revestiu do que está descrito lá em Efésios, capítulo de número 6. Você não sabe o que está escrito em Efésios 6, não? Então lê lá, tá? Efésios 6. Você precisa usar tudo aquilo que está escrito ali. No nome de Jesus Cristo. Você é mais que vencedor, irmão. Para de viver uma vida mais ou menos. Chega, acabou. Chega. Chega de ser um crente, sabe, torradinha. Só faz barulho e mais nada. Seja um intercessor por este país. Seja um homem que se coloca na brecha, que dobra os seus joelhos. Que busca a Deus para abençoar essa nação, abençoar o presidente do Brasil, o governador, o prefeito da sua cidade. Seja o homem que representa o evangelho do reino de Deus. Talvez você não tenha podido sair para pregar o evangelho, né? Eu tenho visto o esforço de muitos pastores aí visitando, pastor Carlos visitando de manhã, de tarde, de noite as pessoas, ministrando pessoa a pessoa, vida a vida. Pastor Paulo, homem de Deus, amo do coração este homem, pastor Paulo, né? Nos conhecemos muito tempo, né? Ele criança e eu um pouquinho só mais velho, e hoje ele é homem de Deus, um pastor, um pregador da palavra, que sai, que visita, que ministra na rua, que ora, que para trânsito mesmo, sabe? Pastora Gisele, pastor Paulo Márcio, homens e mulheres de Deus que têm feito. E você, homem de Deus, eu não posso sair porque estou no confinamento. Ótimo. Você tem orado mesmo, você tem clamado, você tem feito... Porque a pergunta é, o que nós vamos fazer agora? Jesus te pergunta, o que você vai fazer agora? Qual a resposta que você pode dar para Deus? Ô querido, ô querida, do fundo do meu coração mesmo, essa palavra é para te animar. Te animar mesmo, não é para te desanimar. Eu não estou julgando na sua cara, esfregando. É a palavra de Deus. E saiba que antes de Deus falar com você, Deus falou comigo. Eu ouvi essa palavra essa semana. O pastor Carlos Ribas pregou essa palavra e foi um coice de mula no meu quengo aqui. Eu falei, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais, eu preciso trazer respostas, soluções. Porque Jesus me perguntou, e aí? Como é que nós vamos agora resolver esse problema? Me fez entender que eu preciso orar mais, buscar mais, ler mais e ser mais cristão para essa nação brasileira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Adoro o Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me.
esquecer o meu primeiro amor. Peça a Deus isso, para que Deus possa te renovar. Sem Jesus, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Aliás, nem podemos colocar dentro do nosso embornal os 5 pães e 2 peixes. A gente precisa dele, inclusive, para isso. Precisa de Jesus para encher a nossa vida, a nossa reserva. Não ser como a multidão e não ser um discípulo despreparado, mas ser como aquele jovem, como aquele rapaz que seguia Jesus preparado. Ele seguia Jesus preparado. Fique preparado, meu irmão, minha irmã. Vista a sua melhor roupa. Coloque a Bíblia na sua mão, preparado para sair, para caminhar. Como na primeira Páscoa, que Deus ordenou, falou: olha, vocês vão comer, assar o cordeiro, vão cear, vão comer, mas com a sandália nos pés, com a capa nos lombos, com o alforje no pescoço, preparado para a partida, para sair. Jesus breve vem, se prepara para mostrar para ele: ó, Jesus, está aqui no meu embornal 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não está te exigindo nada além do que você consiga fazer. Aquele jovem não estava ali com uma tonelada de peixes, com um caminhão de peixes, ou com uma padaria aberta. Mas para aquele que se dispõe para Deus, para Jesus, 5 pães se tornam uma padaria. Jesus faz de 5 pães uma padaria. Volte para Jesus agora, tá? Não deixa para amanhã, não. Não deixa para domingo que vem. Não deixa para quando essas coisas todas acabarem. Quarentena. Não. Volte agora. Volte agora. No nome de Jesus Cristo. Ele está te chamando. Ele quer te abençoar. E Ele quer pegar os seus 5 pãezinhos e transformar numa padaria para alimentar muitas pessoas. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor Deus te abençoe poderosamente. Ele te abençoe e te guarde. Ele faça o seu rosto resplandecer sobre a sua vida em nome de Jesus, para que Ele, Deus, possa brilhar por meio de você e as pessoas serem iluminadas e conhecerem o caminho que é Jesus Cristo. Deus te abençoe, homem de Deus. Saudade de você, tá? Morrendo de saudade de você, de nos encontrar lá na casa do Pai e louvarmos juntos. Fique imaginando a volta, a festa, a alegria. E se isso não acontecer, se Jesus voltar antes, faremos esta festa, sabe onde? Lá no céu. Deus te abençoe. Te amo, viu?